Bom, nesse primeiro vídeo vamos analisar a primeira parte do sistema relacionada à criação do plano de contas. Estou aqui na tela inicial do sistema, já vamos partir então para a criação do plano de contas. Inicialmente é importante entender que essas duas primeiras abas aqui, os módulos de DRE e DFC, eles são os módulos principais do sistema e eles vão estar disponíveis em todas as implementações, dependente dos outros módulos estarem ou não presentes. Então, vamos começar a partir da DRE. Como que nós podemos chegar no plano de contas, né? Nós podemos vir ou pela DRE planejada ou realizada, ou pela DFC planejada e realizada. Ambas as formas a gente vai conseguir chegar no plano de contas, porque é a base em si do sistema e é de onde vai vir todas as interações. Então, para DRE e para DFC, o plano de contas que vai alimentar. Bom, então entrando aqui no DRE, a gente pode entrar em editar dados planejados, ok? E a partir daqui a gente tem o nosso plano de contas que precisa de ser montado na primeira interação do sistema e, claro, alimentado à medida que nós formos tendo os planejamentos sendo feitos ou novas linhas de receita, despesa, custos sendo acrescentadas ou retiradas também. Então eu vou mostrar primeiramente aqui uma estrutura geral do plano de contas e nos próximos vídeos nós podemos ver especificamente cada uma das possibilidades de mudanças em cada um deles. Ok. Inicialmente a gente tem aqui uma aba com os dados gerais. Essa aba de dados gerais ela vai ter para a DRE dados relativos a depreciação, despesas financeiras, ganhos financeiros e prazo de pagamento. São relevantes nesse caso na questão do planejamento, né? Despesas e ganhos financeiros nesse caso são os que estão atrelados a o regime de competência. Então, quando são atividades unicamente geradoras de caixa, não atreladas à operação da empresa, elas não entram aqui. Nós temos ali uma inserção direta em uma das contas que eu vou mostrar. Bom, o primeiro grupo de contas que nós podemos criar é o grupo de produtos. O grupo de produtos em si, ele permite que nós agrupemos vários produtos que nós também vamos criar em categorias específicas. Para que isso daqui é útil? Para a questão de relatórios. Todas as inserções que nós podemos fazer diretamente na navegação do sistema, ou seja, clicando em adicionar, quando nós já estamos aqui na navegação específica, ou nós podemos utilizar esse botão aqui de mais e escolher o grupo de produtos ou qualquer uma das outras contas que nós vamos analisar aqui, né? Então esse é o primeiro. O grupo de produtos em si, ele permite que nós criemos produtos aqui dentro já, ou, novamente, nós podemos criar eles aqui e alocar a um grupo de produtos. Em produtos, nós temos a possibilidade de criar um produto, né? Primeiramente. Esse produto, ele vai possuir uma estrutura hierárquica. Então, o primeiro ponto é entender que esse produto é uma linha de receita. Sim, nós podemos criar ele, novamente, ou aqui, ou por aqui, né, como produto. Bom, ele é uma linha de receita, no entanto, nós podemos ter contas que são diretamente atreladas a esse produto. Essas contas elas se dividem em algumas categorias específicas. A primeira dessas categorias é de deduções. O que seria uma dedução? Tá? É importante primeiro a gente ver a estrutura de receita para a gente entender essa dedução. Bom, em uma estrutura de receita típica dos produtos, as modalidades em si de inserção de cada produto eu vou mostrar em outro vídeo também, mas nós vamos ter ali clientes e ticket médio. Essa é uma estrutura aqui um pouquinho maior, mas é uma possibilidade também de inserção. Nós temos algumas possibilidades ali. Nós temos aqui descontos. Esses descontos eles não repercutem diretamente no nosso na nossa DRE, então são descontos que, por exemplo, o imposto ele não vai cair em cima, né? Então são descontos mesmo de negociação. Temos comissões e prazos, né? Vou explicar depois também sobre eles nos próximos vídeos, idem para todas as contas que eu vou mostrar aqui. Mas então, nós entendemos isso primeiramente, nós podemos entender o que é uma outra dedução. Uma outra dedução é simplesmente um percentual que pode ser deduzido daquele produto. Vamos supor que, por exemplo, aquele meu produto ele precisa de uma taxa de entrega que eu vou ter que pagar
e eu posso chamar ele de frete, e é uma dedução em cima, que pode ser uma quantidade, por exemplo, 5% do meu produto, eu venho insiro aqui, e a partir daí a gente consegue ter um planejamento das deduções com as linhas de receita e sendo montado diretamente no nosso DRE. Impostos sobre vendas é outro ponto importante, pelo seguinte motivo. Para conseguirmos inserir um imposto sobre venda, nós temos duas possibilidades. Ou inserir um imposto diretamente sobre vendas, e a partir daqui nós vamos ter que colocar todos os dados, ou a seguinte possibilidade, que é a possibilidade ideal quando nós formos ter uma integração com o ERP. Nós criamos primeiramente um modelo de impostos. Esse é um modelo de imposto que já foi criado, que é um modelo de imposto para o PIS. Né? Ele foi criado aqui com um valor de 0,65%. E esse imposto ele pode ser alocado diretamente em um produto. Né? Esse daqui é, por exemplo, um produto que já tem esse imposto cadastrado. Então, o imposto ele é alocado diretamente em um produto, no entanto, nós podemos criar impostos específicos e que são modelos de impostos e alocar esse daqui a um produto. Eu ainda preciso, em cada um desses produtos, vir e alocar um PIS e falar de qual modelo que eu estou herdando. Tá? Isso daqui vai pegar os percentuais e jogar aqui dentro. Caso eu não coloque um modelo que eu estou herdando, eu vou ter que inserir sempre os percentuais em todo o meu imposto que eu estiver cadastrando, e eu não vou ter a capacidade de integrar esse imposto no RP para ele fazer o rateio entre cada um dos produtos estabelecidos. Ok. A próxima categoria de produtos que nós possuímos é a categoria de custos variáveis. Esses custos variáveis, eles têm uma especificidade frente aos outros custos que nós possuímos aqui de cadastro, que é qual? Nós temos modos de atualização. Mas primeiro, explicar como que se dão os custos. Nós temos 3 categorias de custos. Custos variáveis, custos com pessoal e custos gerais. Apesar de essas categorias elas estarem separadas, quando nós vamos na nossa TRE, elas naturalmente vão ter as deduções nos pontos específicos, né? Para a gente conseguir ter todos os indicadores necessários. Então, eles vêm aqui, tem as deduções nos locais necessários, né? Então, isso aqui é mais para questão de planejamento e para podermos analisar em cima de relatórios que nós podemos criar e também no módulo de OKRs para traçarmos metas específicas. E, claro, controle do planejado e realizado. Bom, os custos variáveis, eles têm uma especificidade. Eu vou mostrar aqui exatamente qual que é ela. Dentro de cada custo variável, nós vamos ter uma quantidade de transações e um preço. Né? Então, preço vezes quantidade dá o meu custo total. Nós temos, claro, um prazo de pagamento para podermos fazer gerar o fluxo de caixa planejado a partir dos dados que foram planejados aqui no nosso plano de contas. E nós temos a possibilidade de usar a quantidade dos produtos. Para que isso daqui? Se eu não usar essa quantidade dos produtos, eu vou ter que inserir manualmente quais são as minhas quantidades. Caso eu utilize essas quantidades do produto, eu não preciso inserir manualmente minhas quantidades. Ele sempre vai lá atrelar as quantidades do produto que eu cadastrei, que eu mostrei anteriormente, né? Que seriam, por exemplo, ali o número de clientes. E a partir disso daqui, nós só traçamos um preço específico para cada uma. Dessa forma, nós só precisamos de colocar o preço para cada um desses valores aqui de quantidade. Bom, existe um outro ponto específico em custos variáveis que é em relação ao módulo de atualização. Nós podemos atualizar um custo variável tanto, igual nós vimos, em relação ao preço, quanto nós podemos, em específico no custo variável, fazer uma atualização frente ao percentual do preço do produto. O que isso daqui quer dizer? Quer dizer que eu não preciso de ter um preço definido. Eu posso saber que o meu custo variável ele deduz sempre 15% da minha receita. Dessa forma, bem simples, a gente pode vir, replicar o valor, ele joga lá para frente todos os meus valores percentuais. Esses daqui não, né, porque eu estou usando quantidade de produtos. Caso eu tirar, claro, ele vai replicar, mesma coisa.
E dessa forma a gente consegue fazer a dedução em cima do percentual para o nosso planejamento. Os outros dois tipos de custos, custos com pessoal e custos gerais, eles têm uma estrutura similar e praticamente idêntica. O que muda é a nomenclatura. Em custos de pessoal, nós vamos ter aqui um número de funcionários e um custo médio, com prazo de pagamento para fazer os deslocamentos necessários para o fluxo de caixa. E a partir disso daqui nós podemos fazer o preenchimento. Né? Todos eles podem ser criados aqui, ou nós temos aqui um custo de produto, em que nós definimos o produto relacionado e qual é a subcategoria, custo variável, pessoal ou geral de serviço. Bom, os custos gerais eles possuem uma estrutura idêntica à questão dos custos com pessoal. Vou criar aqui um de exemplo, né? Só para poder mostrar que de fato a estrutura é a mesma, né? Exceto a nomenclatura. Mas nós temos aqui quantidade e custo médio. Bom, todas as atualizações que nós vamos fazer no sistema, elas repercutem em todas as áreas. Então existe um sistema de sinais aqui que ele manda para todos os módulos para eles se atualizarem automaticamente. Então sempre que a gente muda o nosso plano de contas, que é a base do sistema, né, o pilar de sustentação de todos os outros módulos, ele vai naturalmente alterar tudo ali, em todos os módulos específicos. Contas arquivadas são contas que nós podemos arquivar e desarquivar, né, claro, uma linha de receita que já foi usada, mas não vai ser mais usada, nós podemos arquivar ela aqui, porque se nós sairmos apagando as linhas, nós vamos perder o planejamento e também o realizado ele pode perder ali o que já teve, que a gente teve que mapear de produtos passados que não são mais vendidos e tudo mais. Bom, em relação a custos indiretos, nós temos exatamente a mesma lógica. O que isso daqui quer dizer? Quando nós pegamos em custos variáveis, nós vamos ter que estabelecer uma quantidade e um preço para termos o custo total e os prazos de pagamento, claro. Bom, naturalmente aqui nós não temos um percentual, né, que nós podemos definir, porque não está atrelado diretamente a um custo, e também não temos uma aba de usar a quantidade dos produtos ali, né, um checkbox específico lá dentro. O que seriam esses custos variáveis? Quando nós temos um custo que ele não está diretamente atrelado a alguma linha de receita, algum custo que é compartilhado entre vários centros, por exemplo, uma software warehouse, ela pode ter programadores. Esses programadores eles estão em vários projetos ao mesmo tempo. Nós não conseguimos classificar, então, dado isso, nós criamos um custo variável para conseguir utilizar esses valores. Existe a possibilidade, no custo variável, de nós criarmos um processo de rateio. Esse rateio, apesar de ele não ser necessário, né, e ele não ser crítico no nosso planejado, ainda é importante, se nós soubermos o rateio, claro, né, pode ser alterado também depois, nós já criarmos ele para alguns dos relatórios que nós possuímos aqui. Tá? Mas não é necessário, não é importante isso daqui para a criação inicial do plano de contas. Pode ser deixado para fazer no momento posterior, que essa parte aqui já tiver sido realizada. Bom, então, nós podemos criar todos esses custos com a possibilidade de rateio e todos eles se repercutem aqui no mesmo lugar, né? Não necessariamente no mesmo lugar, mas aqui na mesma aba, com todos os custos indiretos que nós possuímos. Ok. Agora, em relação a despesas fixas. Despesas, naturalmente, são aqueles gastos que nós temos que não estão atrelados à operação. Né? Então, por exemplo, nós temos aqui despesa de ocupação, despesa de colaboradores, despesa de marketing. Ok? O que isso daqui quer dizer? Isso daqui quer dizer o seguinte. Eu tenho aqui um valor em subdespesas. Primeiro, eu preciso de criar uma categoria geral. É comum, né, em despesas, quando nós vamos criar, nós categorizarmos em despesas administrativas, despesas de marketing, despesas de vendas. No entanto, isso é só uma categoria. Isso não é a conta em si. Em despesas administrativas, nós podemos ter ali aluguel. Né? Nós podemos ter pagamento de funcionários. Então, nós primeiro estabelecemos uma categoria, que nós adicionamos aqui como uma categoria, e a partir dali a gente vem e cria uma categoria. Uma categoria nova ela não vai ter nenhuma conta, né? Então todas essas contas que já estão aqui elas não vão existir na nossa categoria, que não é
não está mapeada ainda, né? Aqui. Nós não criamos nada dentro dela ainda. Mas nós já vamos ter uma. E a partir dali a gente pode começar a cadastrar a nossa sobredespesa. Só clicar em cima dela, que ele vai abrir aqui a abinha de sobredespesa com um campo de cadastro. Então, sempre que eu vou criar uma conta, ele vai estar aqui como subcategoria D, e aqui eu tenho todos os grupos de despesas, ou seja, as despesas mesmo, né? Não as subdespesas. E ali eu só venho, dou um nome específico, e eu crio essa conta para podermos fazer as alterações, ok? Assim que essa conta é criada, nós podemos alterar da seguinte forma: nós vamos ter um custo total, então nesse caso nós não temos um número vezes quantidade, nós temos só um custo, e um prazo de pagamento, de novo para fazer aquele deslocamento, né? Sempre nós podemos replicar a partir de um ponto específico, né? Para facilitar o preenchimento do planejado. Bom, então o planejado ele se dá exatamente dessa forma. Nós temos ainda algumas categorias aqui que elas também são importantes e elas são anexadas também a algumas coisas específicas ao regime de caixa. Em atividade de financiamento, nós temos duas possibilidades que são importantes de nós analisarmos. A primeira delas, nós temos empréstimos. Empréstimos é uma atividade de financiamento que tem um controle à parte das atividades de financiamento diversas que nós podemos ter, né? Por exemplo, pagamento de dividendos. Por quê? Ao criarmos um empréstimo, nós vamos ter aqui algumas categorias, alguns valores, né? Precisamos de cadastrar. Primeiro, o saldo inicial daquele empréstimo. Nós temos as entradas, nós temos as saídas. Nós temos a entrada, que vai aumentar, né, o valor do meu empréstimo, pode ser um refinanciamento que eu estou fazendo, e saídas de principal e juros. Por que essas saídas elas são divididas? Pela questão de nós não julgarmos tudo aqui na DRE, né? Nós só julgamos o respectivo aqui na DRE, e aquilo que é unicamente específico de caixa não vai cair na DRE. E aqui a gente também consegue ter um controle de estoque, né? Um controle de empréstimo, de o saldo final, até quanto que vai abater, né? Só para visualmente a gente conseguir ter essa noção aqui do que está acontecendo, ok? Possibilidade de simular empréstimos, nós temos na área de simulações, é um vídeo também à frente que nós vamos ter. Bom, agora, por que nós temos também essa outra área de atividade de financiamento? Pelo seguinte motivo: nós podemos ter certos processos de outras atividades, né, de financiamento, ou seja, elas vão cair unicamente ali em regime de caixa, mas que não vão possuir um correspondente no regime de competência, diferente do empréstimo, que alguma coisa ele tem, né, que acaba caindo. Bom, essa estrutura aqui ela é uma estrutura similar à de despesas fixas, então nós possuímos aqui uma conta geral, né, que nós damos o nome, no caso de dividendos, e aqui nós podemos criar subcontas, né, subatividades. Então, nesse caso aqui, vamos criar só um D1, só para mostrar a estrutura ali de preenchimento. Nós temos em todas as nossas despesas de financiamento, exceto empréstimos, uma entrada e uma saída para cada mês. A entrada nós podemos vir aqui, né, colocar o valor específico, e a nossa saída também. Isso daqui vai repercutir lá na nossa DFC, ok? Então, só fazer isso daqui para a questão do planejamento de atividade de financiamento, que não são empréstimos. Para atividade de investimento, nós temos o mesmo processo. Então, aquelas atividades que estão relacionadas a bens intangíveis, tudo isso ali, a gente pode fazer aqui. No caso aqui, criação de software, software PF, software PJ, beleza. E o processo de preenchimento, mesma coisa, mesma ideia. Nós temos aqui entradas e saídas. Essas saídas vão repercutir lá no regime de caixa, na nossa DFC planejada. Ok? Bom, de forma geral, esse é o plano de contas. Agora, nós podemos ver aqui que nós preenchemos tudo que é o planejado. Nós viemos no planejado, editamos os dados planejados e realizamos as edições para dados planejados, né? Se a gente for ver aqui, a gente está vendo que está para frente, né? Março, abril, maio, considerando que esse vídeo foi gravado em março de 25.
Em relação aos dados realizados, o meu plano de contas ele é cadastrado para os meus dados planejados. Pode ser também cadastrado para os dados realizados, mas no entanto não é interessante ser cadastrado aqui por motivos de praticidade, né? Porque ele sempre vai esperar que seja preenchido os realizados. Mas se eu quiser alterar algum valor realizado na mão, caso eu não possua integração no RP, caso eu possua, esse daqui é um vídeo também que vai estar aqui na mesma playlist, mas caso eu não possua, eu posso alterar os dados aqui realizados na mão. Então, por exemplo, eu posso inserir aqui um valor de receita específico, né? E a partir desse valor eu vou conseguir ter os meus dados ali planejados e sendo computados. Qual que é o ponto da importância da integração? E nós temos integrações com alguns RPs e uma integração geral que permite a inserção ali das contas e um processo de exportação de vários RPs. Nós só precisamos de mapear para o nosso Excel padrão, né? Para importação aqui dentro. De novo, em outro vídeo eu vou explicar melhor sobre isso. Mas aqui nós também, se fizermos o processo na mão, nós vamos ter alguns prazos que nós vamos ter que colocar. E esses prazos, eles não vão repercutir o fluxo de caixa da empresa, né? Claro, se nós formos unicamente fazer uma projeção para nosso DRE, né? Só para regime de competência, isso daqui não importa. Se nós formos fazer, isso daqui nós vamos ter só uma aproximação. Porque pode ter uma conta que, apesar do prazo médio ser 30 dias, pode ter uma conta que está caindo agora, pode ter uma conta que está caindo daqui 6 meses. E isso daqui é um problema quando nós pensamos em realizado, né? Para o fluxo de caixa. Com a integração isso não é um problema, nós temos as datas específicas e joga tudo no mês certo. Bom, então agora só para a gente analisar um pouquinho a questão da DRE e da DFC. Na DRE, nós temos uma DRE que é gerada automaticamente frente a todos os dados que nós inserimos ali no nosso plano de contas, né, que nós vamos montando com os dados planejados que nós vamos inserindo, e ele faz para nós os cálculos específicos para gerar os indicadores, sendo que IR, PJ e CS, LL, eles são calculados automaticamente dependendo do regime de tributação da empresa. Tudo pode ser configurado aqui no menu de configurações. E nós temos também a geração da nossa DFC. A geração da nossa DFC, ele vai dividir, claro, em fluxo de caixa operacional, com as entradas e saídas respectivas, e com o nosso fluxo de investimentos e de financiamentos. Dessa forma, nós conseguimos ter aqui um saldo final, todos os fluxos específicos e o saldo inicial propagado para o próximo período. Nesse caso é importante notar que para nós fazermos, né, a inserção ali do saldo de caixa, nós precisamos entrar aqui em dados gerais, DFC, alterar o saldo inicial do período e apertar esse checkbox para considerar aquele saldo inicial do período que nós estamos botando na mão, né? Pode ser porque nós estamos fazendo um planejamento em um segundo período também, né? Nós fizemos planejamento inicial, nós vamos fazer planejamento agora, por exemplo, em 2016, né? Ou seja, no meu caso, no ano que vem. E nós vamos inserirmos aqui um saldo inicial para ele recalcular aqueles valores, né? Os valores, naturalmente, eles são propagados no passado, mas esse saldo inicial aqui é importante quando nós vamos estabelecer. Ele também existe, né, no realizado. No caso do realizado, ele é o único dado que, mesmo com a integração, nós precisamos de inserir para nós conseguirmos botar um saldo de caixa inicial, claro, né? E a partir dali ele saber o que começa, né? Que pode ser que a integração em si, quando a empresa já começou, né, a ter os lançamentos ali contabilizados, né, ela já tinha um saldo inicial em si que só foi propagado para frente. E a partir disso daqui, a gente faz a atualização do saldo inicial e ele vai repercutir ali em todos os lugares específicos determinados, né, do sistema, tudo propagado, para conseguirmos fazer simulações, definirmos objetivos com os resultados-chave específicos, analisarmos possíveis cenários de aumento, diminuição da receita a partir de cenários de inteligência computacional que nós possuímos aqui dentro e tudo mais, gerar os relatórios para conseguirmos fazer comparações com os indicadores mais específicos de cada produto ou não.
Bom, como eu disse, esse aqui é o primeiro vídeo da série do sistema, né? E nós vamos passar por todos os módulos que o sistema possui para conseguirmos ver especificamente cada um deles, né? Qualquer dúvida que tenha ficado também, me contatem para eu conseguir esclarecer elas pessoalmente.